quero convidar agora o pastor Marlon Bruno para vir para cá. Né? Nós teríamos a Darleide conosco, mas nós tivemos problemas aqui com a internet dela. Mas ela mandou um beijo, um abraço no coração de todas as famílias. Ela não vai poder entrar. E o pastor Marlon vai fazer uma breve meditação aqui para a gente poder começar. Então, lindo, vem para cá. Ela já me chama de lindo, né? Mas eu fiquei mais bonito ainda com essa camiseta. Olha que coisa bonita. Tudo bem, Naila? Bom dia. Bom dia, povo maravilhoso do Brasil e do mundo. Muito bom encontrar vocês aqui nesta manhã de domingo. Né? Eu sei que eu tô acompanhando vocês aqui, estou nos bastidores. Estou percebendo a alegria de muitos de vocês. Inclusive, estou até dando um oizinho para um ou outro ali no Facebook, tá? Mas são muitos comentários, é muita gente ali atenta e isso me deixa muito feliz. Gente, vamos conversar um pouquinho aqui do que importa, né? O mais importante é a palavra de Deus. Ontem o pastor Sam Neves falou isso de maneira bem clara, porque querendo ou não é na palavra de Deus que a gente encontra muitas verdades, né, para a nossa realidade que estamos vivendo hoje. E eu falo para você que talvez não acredite nem em Deus, que esteja assistindo este programa, porque você pensa assim, puxa, a minha vida não está numa situação boa. Existem muitas lições na palavra de Deus, na Bíblia, né, para você estudar, você conhecer. E a Bíblia ela é fantástica, com muitas histórias e relatos de coisas que aconteceram, que podem mudar a sua realidade também. Existe uma história que me chama muita atenção, que está lá em Atos capítulo 3. Né? Atos capítulo 3, no verso 1, começa a contar uma trajetória muito linda e muito maravilhosa. Depois você separa um tempinho para ler com mais calma, mas eu quero ler o versículo 2, que diz que quando Pedro e João, dois amigos de Cristo, eles vão ao templo e no meio do caminho eles encontram um homem que estava vivendo uma vida muito difícil. O texto bíblico diz que eles, Pedro e João, se aproximaram e viram um homem que tinha um problema numa perna, né? Desde o nascimento, ou seja, alguém que tinha uma dificuldade. E viram que esse homem ele estava ali na rua, esmolando, pedindo dinheiro. Gente, existem coisas que a gente não consegue entender, né? Existem pessoas que precisam de muita ajuda. E algumas que precisam de ajuda que está fora do nosso alcance. Coisas que a gente não consegue mesmo realizar por nós mesmos. O que me chama a atenção é que no final desse verso diz que ele estava sentado num lugar chamado Porta Formosa. E como era seu costume diário, ele ficava ali. Eu quero conversar com você sobre uma realidade que afeta muita gente. Eu, quando recebi a notícia do Derek, eu olhei para minha esposa e falei assim, amor, eu já sabia. Né? A gente pouco fala sobre isso, porque na verdade, quando a gente mexe um pouquinho nas histórias de luto, de tristeza, né, nós temos ali o nosso medo de reviver aquela situação. Mas eu lembro que antes mesmo de termos o nosso diagnóstico do nosso menino, eu já admirava muito as capacidades do meu menino. Ele tinha um ato atrás do outro de brincadeiras que me chamavam muita atenção. Enfileirar lápis de cor de maneira como se estivesse formando um arco-íris. Organizar pedras em quadrantes por números iguais e formatos perfeitos. Organizar os calçados da porta da entrada de casa, que se alguém chegasse lá, deixasse fora do lugar, ele já ficava nervoso. Existem coisas que eu olhava e falei, rapaz, esse menino, ele é diferente. E até falei o seguinte, eu acredito que ele seja autista. E a Kane, minha esposa, falou, não, amor, que isso, ele está vivendo um momento de descobertas ainda. Sabe, existem coisas que me chamam muita atenção. Existem pessoas que estão preparadas para enfrentar os desafios da vida. E existem outras que serão preparadas para isso. Eu fiquei ali olhando o meu menino e fiquei lembrando de algumas outras realidades que eu mesmo vivi quando era menino. Porque eu gostava de brincar sozinho, eu gostava de brincar isolado, gostava de brincar em cima da cama, brincava de pecinhas de montar. Por mim eu passava horas ali e para minha alegria aquilo era fantástico. Aprendi a ler muito cedo, a falar muito cedo.
E aí eu comecei a observar o meu menino e falei, rapaz, eu acho que tem muito desse menino aí que é muito de mim também. Existem pessoas que foram preparadas para isso e outras que ainda não foram preparadas. E nesse processo, algumas acabam ficando no caminho. E por ficarem no caminho, sendo preparadas por um mundo que está tão acostumado a viver um processo de autocomiseração, ou seja, uma autopiedade, um autossofrimento, algumas pessoas sentam nas portas da vida e ficam esperando que a ajuda chegue, ficam esperando que exista ali a oportunidade de levantar alguém e ir até você. Gente, existem algumas coisas que a gente precisa mudar. E eu talvez esteja falando com algum pai, com alguma mãe, com alguém que esteja aqui assistindo esse vídeo, e esteja pensando assim, puxa vida, que situação que eu posso mudar na minha vida? A Bíblia fala que Pedro e João estavam indo para um local que eles acreditavam ser muito importante para eles. E no meio do caminho encontraram um homem que estava sentado, pedindo esmolas, no automático. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que este rapazinho que estava ali, todos os dias estendia a mão e as pessoas passavam e davam esmolas para ele. Ele não olhava mais para as pessoas. Ele simplesmente vivia a ideia de que eu preciso de ajuda. Estendia a mão e pedia ajuda. Você talvez esteja vivendo isso também. Esteja desesperado. Esteja pensando assim, puxa, eu preciso de ajuda. Meu filho, minha filha, eu não sei mais o que fazer. E no automático você fica sendo jogado de um especialista para outro, de um lado para outro, mas você não teve ainda aquilo que você precisa, sabe? Nós como pais, às vezes queremos ter algo que ninguém pode dar para a gente. E é aí que entra alguém especial. Naquele dia, aquele jovenzinho estava ali com a mão estendida, e aí Pedro e João chegaram, olharam para ele e falaram, você olha para a gente aqui, olha a nossa realidade. Nós também estamos no mesmo barco, só que nós temos uma diferença. Eu não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. E aí, naquele momento, aconteceu um milagre. Aquele jovenzinho foi pego pela mão, e diz a Bíblia que Pedro e João levantaram ele, e aí eles começaram juntos, os três, a caminhar. Isso mesmo. Aquele jovenzinho que nunca tinha andado direito, agora andava, pulava, se alegrava e ficaram juntos os três por um bom tempo ali e todas as pessoas se admiravam. Sabe qual é a proposta do Rafa? Às vezes você pensa assim, puxa, o que o Rafa vai proporcionar para a gente? Nós não temos aqui especialistas que possam dizer para você o que você vai fazer ou deixar de fazer. Mas nós temos um grupo de pessoas que estão na mesma situação. Olha para nós. Somos pais, professores, somos amigos, até mesmo doutores e médicos que olham para o autismo e se sentem assim, puxa, a gente também está no mesmo barco, a gente também quer conhecer mais, a gente quer entender mais. A gente não tem talvez o que você quer, que alguns pais estão querendo encontrar a cura, mas a gente tem o que você precisa. Nesse momento, nós temos o apoio vindo dos céus para poder ajudar você. A proposta do Rafa é exatamente essa. E eu queria, neste momento, que você entendesse isso. Nós não estamos aqui para levantar uma bandeira de um tipo específico, de um grupo específico. Nós estamos aqui para abraçar, de se colocar ao lado, de pegar na mão, te erguer. Fazer você sair do automático, de talvez você ficar todos os dias tristes, todos os dias chorando, todos os dias aí esperando com a piedade de alguém. Nós não estamos aqui com a ideia de ter tristeza no coração e transmitir mais tristeza para você. Nós estamos aqui para trazer esperança e dizer para você que não importa o que aconteça, nós temos Cristo que pode mudar a minha realidade, a realidade da minha família e a sua realidade da sua família também. Eu queria fazer uma oração com você hoje. Mas eu quero fazer uma oração com as pessoas que querem sair do automático, sabe? Pessoas que querem viver a realidade de uma nova busca, de uma nova conquista. E essa conquista é olhar para o dia e perceber que hoje é a chance de uma virada, de uma mudança, de perspectiva. Eu quero orar com você. Por isso eu quero convidar você aí em casa, onde você estiver. Feche os olhos. Se você não tem o costume de orar, por favor, nesse momento, se dê a chance de pelo menos participar dessa oração. Eu quero orar com você, aonde você está. Deus Todo-Poderoso,
Muito obrigado, Pai, porque afinal de contas nós temos uma vida inteira pela frente, coisas muito maravilhosas para curtir, para entender. É bem verdade que nós temos o desafio de compreender a realidade dos nossos filhos, dos nossos queridos, dos nossos amados, de pessoas ao nosso redor que estão vivendo o autismo. Talvez tenha algum autista assistindo também esta oração. Por isso, meu Pai, eu te peço, onde quer que estejam cada coraçãozinho, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que possa entender que o Senhor não quer que a gente viva a vida no automático, esperando a ajuda de fora. Pelo contrário, que podemos ter ajuda aqui dentro, se o Senhor habitar no nosso coração. Queremos viver essa realidade e contar com uma rede de pessoas que também estão na mesma situação, que estão cada dia se apoiando, cada dia buscando uma realidade melhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e que fique conosco durante todo este dia, nesta programação, em nome de Jesus. Amém.